O arco de Shibuya, adaptado na segunda temporada de Jujutsu Kaisen, nos traz diversas lutas incríveis e, principalmente, a morte de vários personagens queridos. E bom, um deles foi, por uma segunda vez, o Shiguro Toji, que já havia morrido há mais de uma década antes dos acontecimentos da obra, durante o segundo round contra Satoru Gojo quando adolescente, mas que foi trazido de volta à vida devido a uma técnica amaldiçoada de Ogami que a utilizou em seu neto para que o mesmo possuísse o corpo do Zenin. Porém, a técnica acabou falhando, e pelo fato de Toji ter um corpo isento de energia amaldiçoada, graças à restrição celestial, mesmo com a informação da alma não sendo trazida ao mundo, o corpo de Toji ainda era extremamente poderoso, e assim ele se torna forte bastante para se sobrepujar a alma do neto de Ogami, pois em Jujutsu Kaisen, a alma é o corpo, e o corpo é a alma, uma briga natural entre os dois. Na lei natural, a alma sempre vai se sobrepor ao corpo, mantendo controle sobre o mesmo, assim como Kenjaku fez com Suguru Geta e Sukuna fez com Megumi. Mas quando o corpo se sobrepõe à alma, sem ter uma alma secundária como no caso de Yuji Tadori, o corpo passa a agir por instinto, que foi o caso de Toji lá em Shibuya. Assim, a restrição celestial retoma o controle instintivamente para Toji, e o mesmo parte em caça a xamãs, começando por eliminar a própria vovó Ogami rapidamente. Bom, e Toji, em todas as aparições durante o arco Shibuya, se mostrou incrível, rápido, forte, abusando de sua restrição celestial. Uma habilidade que, para quem não sabe, não conhece, já nasce com o próprio usuário. É algo adquirido no nascimento, uma, entre aspas, troca equivalente do mundo Jujutsu, onde o corpo, antes do nascimento, troca algo gigantesco por outro algo gigantesco, como o Mekamaru, que trocou muito de sua saúde, muitos de seus órgãos em troca de uma energia gigantesca. No caso de Toji, ele trocou toda a sua energia por um corpo completamente acima da média, em todos os aspectos físicos possíveis, inclusive em instintos. A restrição celestial pode ser tanto uma bênção como uma maldição, dependendo de quem a adquire e de como será usada, em que momento e em qual ambiente a pessoa vai viver também. No caso de Toji, assim como o Maki Zenin, a restrição tornava o corpo dele absurdamente forte, resistente e rápido, tanto quanto de feiticeiros poderosíssimos, em troca, como disse antes, de toda a sua energia. A questão que será abordada é: e se durante o arco de Shibuya em sua volta, ele conseguisse restaurar sua consciência por completo, e se aliasse com os feiticeiros para ir contra as maldições naquele momento? Basicamente, vamos considerar que a vovó Ogami cometeu um erro e trouxe junto ao corpo a informação da alma de Toji, que se sobrepôs à do neto dela e dominou o corpo do não-xamã, voltando à vida de fato. Resumindo tudo, como naturalmente a técnica amaldiçoada falhou na história original, assim também iremos considerar nesse si que a técnica tenha falhado. A única diferença é que Toji, além de ter o corpo restaurado, também teria sua alma restaurada também, sobrepondo a alma do neto de Ogami, sendo aqui oficialmente um retorno completo de Toji à obra, tanto de seu corpo e de sua consciência, sem nenhum tipo de problema ou impasse. Como vimos pelo mangá e também pelo anime, enquanto o corpo de Toji estivesse no controle, ele agiria por instinto e perseguiria os mais fortes em busca de caça, em busca de desafios, coisa que Toji aproveitou bastante em sua vida, sempre buscando se mostrar como sendo digno de ser forte, como ser digno de ser um Zenin. Mas, entretanto, todavia, alterando isso, a história original não seria a mesma. Mas, ainda assim, Toji iria despertar em um lugar desconhecido sem entender nada e sem informação nenhuma. Então, instintivamente, seu corpo que ia puxar os primeiros movimentos dele em Shibuya, e não a sua mente, já que ele teria que entender a situação para começar a pensar no que fazer. Enquanto se localizaria e entendia tudo ao redor, Toji obviamente seguiria seus instintos caçando e se protegendo, até que chegaria no mesmo local em que chegou no mangá, até a luta de Dagon. E na luta contra o Dagon, ele também vai gerir o domínio, já que ali teriam xamãs que ele poderia bater e pegar informações, literalmente só vantagens. Mas assim que ele entrasse no domínio, ele obviamente bateria no Dagon, eliminaria a maldição, e é aqui que as coisas mudariam. Já que Toji reconheceria as pessoas ali, literalmente todas, mas principalmente Maki, Naobito
e Megumi, já que estamos falando de uma menina que nasceu igual a ele e já viveu na época dele, o líder do clã Zenin que ele teve contato e um rapaz que claramente era um Zenin. Não sabemos como seria a real reação do Toji a tudo isso. Se houveria ofensividade, afinal não sabemos qual a relação real dele com o Naobito no estudo. Mas sabemos que ia ter uma conversa, provavelmente uma conversa bem intensa. Existiria sim chances reais de luta ou um avanço do Toji contra eles. Mas eu acredito que não ia acontecer, já que o Toji também não é um cara que ligava muito para os outros. Vamos lá. E pelo que vemos da personalidade de Toji, é bem provável também que ele ficasse sentimental ao entender quem eram aquelas pessoas ali e também rever seu filho. Ele, assim como na obra original, perguntaria só se o nome dele seria Zenin, e Megumi diria que não. Talvez Toji ficasse um pouco aliviado e pensaria por um momento em Gojo, meio como se dissesse: então aquele pirralho conseguiu cuidar muito bem de você, não é? E logo em seguida, com o ambiente já mais tranquilo entre todos, Toji não perderia tempo ali e pediria para resumirem a ele a merda que estava acontecendo ali. Afinal, ele não entendia nada e diria que só saiu batendo um monte de maldições pelo caminho. Megumi explicaria brevemente tudo o que aconteceu até ali, do levantar das barreiras em sua volta, ao local que eles estão, que é Shibuya, e tudo o que está acontecendo. O infestamento de maldições como aquelas que ele enfrentou há um tempinho atrás. E Toji questionaria se Megumi e os feiticeiros pretendiam eliminar todas ali. Megumi apenas, óbvio, assinaria com a cabeça, deixando tudo subtendido. Então Toji decidiria obviamente se aquecer um pouco e vazar dali. Afinal, ele não quer ficar lutando com várias maldições. Talvez apenas garantindo que seu garoto sairia dali vivo na situação. Fazer algo pelo bem de sua cria numa segunda vida pelo menos, não é mesmo? Ele sorriria olhando para Megumi e sumiria em um piscar de olhos. Ele teria sentido a presença de um espírito amaldiçoado forte ali por perto, na superfície da cidade, e estaria indo para lá rapidamente para saber o que estava acontecendo. Até que em poucos segundos, ele chegaria ao local e veria grande parte da cidade destruída, em chamas, e no meio dos destroços, o que parecia ser um feiticeiro diferente mais estaria parado, com obviamente Toji naquela situação, observando que seus instintos estariam loucos, mandando ele sair dali, assim como ficaram com Satoru Gojo no passado. Mas afinal, conhecemos Toji, ele não fugiria nem a pau da situação, ainda mais sabendo que já morreu uma vez. Inicialmente, Toji iria se aproximando caminhando em direção a Sukuna, que ainda não notaria sua presença, até que Toji perguntaria para ele ainda de costas se ele era o responsável por tudo aquilo. E Sukuna, do seu jeito irônico, se mostraria bem desinteressado no rapaz, e apenas arremessaria algo contra ele na direção de Toji, presumindo que obviamente era um humano comum que estava ali só desesperado por tudo que aconteceu. Então, talvez chutaria uma pedra em Toji, só para testar. Mas óbvio que Toji só desviaria facilmente, e questionaria ele mais uma vez em um tom mais sério, perguntando se foi ele ou não que causou tudo aquilo. E aí sim Sukuna começaria a tratar ele como um humano não tão normal assim, e decidiria testá-lo, e abrindo um sorrisinho, já entendendo mais ou menos o que estaria acontecendo ali. Assim, Sukuna tentaria se aproximar com um soco na direção do seu peito, na qual Toji se esquivaria novamente, já presumindo que aquele cara seria um adversário digno, e assim ambos assumiriam posição de combate, com os dois já sabendo que um ou outro são fortes. Mas o rumo dessa luta dependeria de muitos fatores, porque são muitas variações. Sukuna poderia só partir o Toji no meio, ou poderia testá-lo, brincar um pouquinho como de costume, afinal era um humano bem interessante. Mas também temos que considerar o lado de Toji. Ele obviamente desarmado não seria tão justo assim, afinal ele é um humano sem energia, e Sukuna, bem dizer, é uma maldição meio humana ambulante que transcendeu a um outro nível. Então vamos dar uma armada no Toji nessa primeira situação aqui. Então vamos começar a criar situações através do comportamento de ambos, as armas que vão ser usadas por Toji ou não, e vamos seguir agora para o primeiro cenário criado. Toji, de algum modo, foi capaz de recuperar em Shibuya o seu arsenal de armas amaldiçoadas que tinha quando ainda vivo, contando com a sua lâmina invertida do céu e a sua maldição de bolsa entre elas. Então seria o mesmo Toji que, entre aspas, enfrentou Satoru Gojo. Vamos supor também que a maldição estaria ali por causa de Kenjaku, e Toji, por ironia do destino, teria encontrado. Sukuna, vendo que seu adversário é um lutador corpo a corpo, decidiria brincar um pouco no seu território próprio, ou seja, trocando socos também, começando com uma troca franca entre eles. E nessa troca,
Toji, pela restrição celestial, obviamente, levaria clara vantagem, até mesmo em velocidade em relação a Sukuna. Sukuna é esse que possui os golpes mais fortes e destrutivos, onde, em uma troca de socos, um único golpe de Sukuna poderia ser fatal, enquanto Toji apenas tentaria causar danos vitais sem levar nenhum golpe, coisa que por suas habilidades ele conseguiria fazer, desviar da trajetória da maioria dos golpes e defender os poucos que vinham em sua direção. Sukuna sabe que é questão de tempo até ele entender o padrão de Toji e encaixar um ataque para finalizar um único golpe, enquanto Toji perceberia que não estava sendo efetivo em causar danos, assim finalmente sacando a lâmina invertida do céu e perfurando o Rei das Maldições, que se surpreenderia por obviamente reconhecer o tipo de arma que estaria o cortando. Ao perceber o efeito daquilo que o atingiu, sua energia e técnicas amaldiçoadas teriam ficado suprimidas temporariamente, e Toji usaria desse baixíssimo tempo do efeito da lâmina, somado à sua velocidade, para superar e finalizar o Rei das Maldições, talvez arrancando sua cabeça e destruindo seu corpo sem possibilidades de regeneração da técnica amaldiçoada reversa, dando assim um fim à maior ameaça do mundo Jujutsu. Ou não. Esse aqui seria o cenário mais diferente, o que favoreceria a Toji, um cenário muito complicado de acontecer. Afinal, falamos de Ryomen Sukuna, e para isso acontecer, o rei tem que subestimar muito Toji, num nível absurdo, e baixar muito a sua guarda. Coisa que, por conhecermos Sukuna, ele não colocaria sua vida em risco à toa. Então, em outros cenários, haveria a possibilidade de Toji não conseguir finalizar Sukuna no curto tempo de efeito da arma amaldiçoada, seja pela sua arrogância de estender a luta, ou por não ser capaz de achar uma brecha real. E no momento que Sukuna recuperasse sua energia amaldiçoada, a sua liberação, tudo o que ouviríamos seria um "já chega dessa brincadeira". E após isso, Toji seria simplesmente despedaçado, sem qualquer chance de desviar ou resistir, sendo executado brutalmente morto em definitivo. Partindo para um outro cenário, caso Zenin não recuperasse seu arsenal, a luta seria uma troca de socos físicos, até que o próprio Sukuna acertasse um golpe forte o suficiente para finalizar o Toji, ou até ele cansar de brincar com o mesmo e usasse o desmantelar o Clivar, acabando com a luta simplesmente ali, sem qualquer possibilidade de Toji sobreviver às técnicas do Rei das Maldições. E no caso de Ryomen Sukuna sair vencedor sobre Toji, os acontecimentos de Shibuya simplesmente aconteceriam como aconteceu, tirando obviamente a luta de Sukuna com uma Horaga. A luta com uma Horaga não ocorreria por Megumi estar inteiro. Em teoria, nessa versão, Megumi não teria lutado com Toji, não teria se esforçado ao seu limite, não estaria acabado antes de se encontrar com a loirinha, o Haruta, e por causa disso, não teríamos uma Horaga, ele não precisaria do Shikigami para enfrentar o Haruta. Afinal, todos sabemos que Megumi inteiro é praticamente um grau 1 especial. Entretanto, no cenário improvável de vitória do Toji, aquele primeiro cenário que eu falei que é bem difícil de acontecer, tudo mudaria na história. Completamente seria uma história diferente, com outros passos, com outros cenários e outros acontecimentos totalmente diferentes. Até mesmo o desfecho da obra seria outro. Com Toji sobrevivendo e acabando com Sukuna, ele provavelmente ainda continuaria caçando maldições de Shibuya, dessa vez partindo para o subsolo, onde naquele momento apenas estaria Mahito presente, com Kenjaku já tendo fugido para fazer as medidas do selamento de Gojo. Dagon e Jogo já estariam mortos, e Chozo já teria saído do subsolo há um bom tempo, e provavelmente Toji acabaria encontrando Mahito antes mesmo dele finalizar Nanami e começar uma luta com Yuji. Ou seja, antes de tudo acontecer, teremos um Toji contra Mahito. Se com seus atributos e arsenal ele foi capaz de subjugar até mesmo mais fortes maldições, ou seja, o rei delas, ele provavelmente não teria qualquer problema em enfrentar Mahito sem ser tocado por ele. E a expansão de domínio não seria assim eficiente no usuário da restrição celestial, já que Mahito não saberia da informação, e seu acerto garantido iria falhar completamente em alguém sem energia amaldiçoada, e seria questão de tempo até que Toji exorcizasse Mahito. E também o usuário da restrição celestial, vulgo Toji, poderia se empolgar um pouquinho e acabar limpando o metrô inteiro e Shibuya inteira
com suas armas amaldiçoadas, porque seria algo divertido para ele, ver que suas técnicas ainda estariam no auge. E com tudo isso, bom, o jogo do abate ainda ocorreria, já que Kenjaku sairia vivo. Nanami, Nobara, Aoi Todo, Gojo e Megumi e tantos outros feiticeiros não teriam o destino que tiveram no mangá. Kenjaku seria caçado pelos feiticeiros. Eventualmente, Anjo apareceria e dispararia os selamentos de Gojo, que daria umas boas risadas ao ver que Sukuna foi derrotado pelas mãos de alguém que ele derrotou quando tinha 16 anos. E Gojo atacaria Kenjaku assim que saísse do reino da prisão, sem qualquer dó, tirando as chances do Xamã passar mais décadas escondido, até conseguir formular um novo plano para trazer uma nova era de ouro para o mundo Jujutsu. Obviamente considerando que Kenjaku iria parar para pensar em um novo plano e uma nova era que não teria nem Gojo nem Okotsu. Enfim, Toji é um personagem realmente capaz de mudar o destino da obra. Por causa da sua restrição celestial, ele tem essa opção. Ele é um cara que vai por fora do destino. E simplesmente ele estar ali significa que muita coisa vai ser mudada. Então, essa loucura de pensar, e se ele enfrentasse Sukuna, não é tão louco assim. Pode realmente acontecer. Mesmo que estejamos falando do Rei das Maldições, no corpo de alguém como Yuji Tadori, podendo usar o Desmantelar, podendo usar o Clivar e podendo usar a expansão de domínio junto à Flecha de Fogo, Toji ainda assim teria uma chance por ser subestimado, por parecer um humano normal. Mas enfim, eu quero saber também a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha que aconteceria se Toji fosse até Sukuna lá em Shibuya, se os dois se cruzassem, o que mudaria na história e será que realmente teria uma chance de Toji? Com ou sem armas amaldiçoadas? Deixa a imaginação fluir, fala aí nos comentários. Eu quero aproveitar esse momento também para mandar um salve aqui para os membros do canal que recebem vídeos antes. Pessoal, chegou muitos membros novos e eu tô muito feliz. Eu acordei de manhã, olhei lá e meu Deus, 3 pessoas novas. Eu fiquei feliz. Fez meu dia, fez minha alegria, fez meu final de ano. E vamos lá, eu quero mandar um salve para todos vocês. Então um salve, West, EXT12, Juan, Gabriel Medina, Bruno Henrique, Wiz Eagle, Quart, Mike e Tai. O Guest, o Juan e o Gabriel chegaram agora. E obrigado pessoal, vocês são incríveis, moram aqui no meu coração. Fiquei muito feliz com vocês 3 chegando também junto aos outros. Obrigado. E pros outros chegarem até aqui, não esqueci de vocês. Eu vejo vocês lá no próximo vídeo.